Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: aviso de morte. O meu nome é José Fernando e o fato que passo a narrar aconteceu em 18 de julho de 1994. Eu estava chegando do serviço a pé, pois eu trabalhava bem próximo de onde eu moro e sempre deixava o meu carro na garagem de casa. Naquele dia, quando entrei pelo portão do quintal, eu vi, ao longe, a mão de alguém saindo pela janela do meu carro, que ficava estacionado nos fundos da casa. Essa mão estava me acenando e batendo em cima do carro. Lembro-me que foram exatamente 3 batidas. Na hora, achei que poderia ser algum amigo meu que tinha ido me visitar e que estava ouvindo música no carro, pois era comum fazerem isso. Acenei também e disse de longe que logo iria até lá. Entrei pela porta da sala, deixei minhas coisas no quarto, abri a porta da cozinha e quando olhei para o carro, o vidro estava fechado, o carro trancado e não havia ninguém dentro dele. Alguns instantes depois, meu pai chegou na minha casa, me dizendo que meu tio havia acabado de morrer no hospital. Na hora, eu não liguei uma coisa a outra e fui com o meu pai para ajudá-lo a providenciar as coisas para o funeral. Este fato aconteceu numa quinta-feira e o meu tio foi enterrado na sexta-feira, às 15 horas. Na hora do sepultamento, meu pai disse a seguinte frase: "Logo, logo eu vou me encontrar com você, meu irmão." Eu não dei muita importância às palavras dele, pois eu sabia que ele estava transtornado pela morte do meu tio. Voltando para casa, já no sábado, depois do meu serviço, ao entrar no portão, novamente vejo a mão de alguém saindo de dentro do carro e batendo 3 vezes em cima dele. Me aproximei do carro, desta vez imediatamente, sem entrar pela minha casa. E qual não foi a minha surpresa ao ver o vidro fechado e ninguém dentro do carro. Após meia hora, minha mãe me liga e diz que o meu pai havia tido um enfarte e que tinha acabado de morrer no hospital. Eu fiquei desconcertado, mas sei que recebi um aviso exatamente na hora em que o meu tio e o meu pai morreram. Mistério ou não, o meu tio morreu na quinta-feira, exatamente às 14h45, hora marcada na certidão de óbito dele. E o meu pai faleceu 2 dias depois, no sábado, também às 14h45, hora marcada igualmente na sua certidão de óbito. Segundo caso, o portal submerso. Olá, meu nome é João e o caso que passo a contar é sobre um acontecimento muito estranho e que até hoje eu não consigo explicar muito bem. Parece que em determinados locais e momentos, portais podem estar sendo abertos, ligando nosso mundo a outras dimensões. Às vezes eu fico pensando se o mundo, após essa nossa vida, não é uma realidade paralela que convive o tempo todo com a nossa existência. O que me ocorreu foi o seguinte: o pai de um amigo meu tem um sítio numa cidade do interior. Cerca de 8 anos atrás, quando eu estava de férias no trabalho, meu amigo e eu resolvemos passar um fim de semana nesse sítio, já que estávamos numa cidade próxima. E como era uma cidade bem pequena, não havia nada melhor para fazer. Chegamos no sítio por volta do meio-dia, e a primeira coisa que fizemos foi colocar nossos calções de banho
e ir para um açude muito bonito e agradável que há no local. Era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. Nós começamos a nadar até onde estava esse tronco e ficamos brincando ao seu redor. De repente, começamos a conversar, nadar e brincar com várias outras pessoas, a maioria mulheres, dentro da água. Nós víamos claramente essas pessoas, falávamos com elas, ríamos juntos e tudo se mostrava normal. Parecia que estávamos em um tipo de transe, até que, de um momento para o outro, tudo desapareceu e nós caímos na real. Lembramos que não poderia haver ninguém ali além de nós dois. O sítio era todo cercado e ninguém entrava ou saía sem passar pelo portão, que estava sempre trancado. Além disso, calculo que tivéssemos visto mais de 15 pessoas no açude com a gente. Não teria como essa quantidade de gente perambular pelo sítio sem que a família do meu amigo não tivesse visto. Ficamos atordoados, sem entender absolutamente nada. O que mais me impressiona é que tanto meu amigo como eu passamos pela mesma coisa, tivemos as mesmas sensações. Não foi uma alucinação de um de nós dois. Naquele momento, era como se a gente estivesse em um sonho ou uma realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranheza e não fazem você se questionar sobre nada. Só quando a gente caiu na real é que tivemos noção do que tinha acontecido. E até hoje, nenhum de nós dois tem explicação para aquilo. Acho que foi um evento muito impressionante. Terceiro caso: cabeça de macaco. Olá, meu nome é Josiane. E eu não sei se isso que eu vou contar se classifica como uma história de fantasmas, mas posso dizer, com certeza, que foi algo bem assustador. Isso aconteceu com um dos meus tios há alguns anos atrás. Ele era alcoólatra e geralmente passava os finais de semana de ressaca. Em um certo fim de semana, ele estava de ressaca como sempre, mas desta vez também estava acometido por uma gripe muito forte. Ele estava dormindo no sofá da sala à tarde, quando acordou de repente. Ele disse que sentiu que tinha alguém olhando para ele, mas ao olhar à sua volta, viu que não tinha mais ninguém além dele na sala. Quando ele estava quase dormindo novamente, olhou de relance para a varanda do apartamento e notou que havia alguém do lado de fora. O sujeito tinha o corpo normal, mas quando ele olhou para o rosto da pessoa, ele quase morreu de susto. A coisa tinha um corpo humano, mas a cabeça era como de um macaco e dos bem feios. E o pior de tudo foi que aquilo apontou para ele e falou: "Eu vim pegar você." Ele morava no 10º andar. Não tinha como ser alguém com uma máscara pregando uma peça nele. Ele ficou tão assustado que saiu correndo da sala e foi chamar a minha tia. Mas é claro que quando ela foi lá ver, não tinha mais nada no local. Ela achou que ele estivesse tendo alucinações por causa do efeito da bebedeira da noite anterior. Esse meu tio morreu menos de um ano depois, devido à cirrose no fígado. A minha tia ainda estava de luto quando o meu outro tio e a mulher dele foram fazer uma visita a ela. Por acaso, ou talvez seja um mal de família, esse meu outro tio também é alcoólatra. Nessa noite, ele dormiu no sofá, que fica em frente à sacada do apartamento. Durante a madrugada,
ele também sentiu alguém o observando. Quando ele olhou para fora pela janela, acabou vendo a mesma criatura horrorosa com cara de macaco que o meu tio falecido tinha visto. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Então se virou para acender a luz, mas a criatura desapareceu logo após ele se virar novamente para a varanda. No dia seguinte, pela manhã, ele contou para minha tia o que tinha acontecido e ela começou a chorar. Ela revelou para ele que o meu outro tio tinha visto a mesma coisa alguns meses antes de morrer. Assim, ele entendeu isso como um aviso para parar de beber. Um ano depois, ele ainda está sóbrio. Não chegou a beber nem sequer uma gota de álcool e diz que foi graças àquela criatura com cabeça de macaco. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.